Bem-vindos à Fórmula da Aprovação Concursos. Depois desse vídeo, você estará a um passo de ser aprovado. Pessoal, quero falar agora com vocês sobre a aula número 2 de agentes públicos. Quero falar sobre acesso a cargos, empregos e funções públicas. Gente, a Constituição Federal ela permite o ingresso nas carreiras públicas desde que cumpridos alguns requisitos da lei, aos brasileiros natos, aos naturalizados e também aos portugueses equiparados. Em caráter excepcional, a gente sabe que alguns cargos vão poder ser também exercidos por estrangeiros. Temos muitos professores estrangeiros em Universidade Federal. E é claro que a gente tem que lembrar que alguns cargos são exclusivos de brasileiros natos. O cargo de presidente, de vice-presidente da República, de presidente da Câmara dos Deputados e presidente do Senado Federal são exclusivos de brasileiros natos. Vamos ver como é que está no artigo 37, inciso 2º da Constituição? A investidura em cargo ou emprego depende da aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou do emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado de livre nomeação e livre exoneração. Olha só, para você ter acesso a cargo e emprego público, tem que ser aprovado em concurso público. O concurso pode ser um concurso de provas ou de provas e títulos. De provas é aquele concurso para um cargo de menor complexidade. Quando a gente fala de um concurso com maior complexidade, como um cargo voltado ao desempenho da função de juiz, de promotor, nós temos a prova e também uma prova de títulos. Beleza. Prof, mas o concurso público é a regra. Mas existem algumas exceções. Exatamente. Primeira exceção. Ocupação de cargo em comissão, que pode ser ocupado por qualquer pessoa, mesmo que não tenha feito nenhum concurso público. Além disso, para ocupar a função de confiança, não tem concurso público. Função de confiança vai ser aquela função que é conferida a um detentor de cargo efetivo, que a gente já explicou, mas não tem concurso para ocupar essa função. Beleza. Além disso, também não tem concurso quando a gente fala de contratação temporária nas hipóteses previstas em lei. Também não tem concurso para os agentes políticos, o que vão desempenhar cargos eletivos mediante as eleições. Além disso, para os particulares que atuam em colaboração com a administração pública, não tem Não tem concurso. Para a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias em situações temporárias, também não tem concurso. Ah, tá, prof. Além disso, existem alguns magistrados que vão ingressar na função de juiz pelo 5º Constitucional e também quando a gente fala de contratação de professores em universidades federais, em algumas situações, não tem concurso. Ah, prof, entendi. Como é que funciona a validade do concurso? Gente, o prazo de validade do concurso público vai ser de 2 anos, prorrogado uma vez por igual período. Esse prazo é contado da data de homologação do concurso, viu, gente? E tem que lembrar que o edital pode estabelecer um prazo menor do que o prazo de 2 anos. Entretanto, esse prazo estabelecido no edital vincula também o prazo de prorrogação. Como assim? Se um concurso público for instaurado com a validade de 6 meses, ele vai poder ser prorrogado não por mais 2 anos, por apenas mais 6 meses. Beleza. Entendi, prof. Lembrando aí que tem 2 tipos de concurso, o concurso de provas e o concurso de provas e títulos. Quando a gente fala de cargos com maior complexidade, cargos, por exemplo, de juiz, de promotor, o concurso vai ser um concurso de provas e também provas e títulos. Para você aí alcançar a aprovação, você tem que demonstrar que tem alguns títulos, que você tem mestrado, que você tem doutorado, para o quê? Para a sua pontuação subir. Beleza, prof. Entendi. Além disso, gente, tem que lembrar sobre a possibilidade de nulidade do concurso público. Caso verificada alguma irregularidade no concurso público, a invalidação do concurso enseja a invalidação da nomeação. Então, se alguém foi nomeado com base na aprovação de um concurso que foi anulado, até mesmo a nomeação daquela pessoa também vai ser Também vai ser anulada. Só que a gente tem que lembrar que os atos praticados por esse agente que foi irregularmente nomeado, em razão da teoria da imputação volitiva e por terem sido editados com aparência de legalidade, devem ser mantidos, Ao invés da administração anular tudo o que aquela pessoa que foi nomeada irregularmente fez, ela vai Vai convalidar, vai corrigir o vício de competência dos atos praticados por essa pessoa. A gente já estudou isso lá na matéria de atos administrativos.
Beleza, prof. Além disso, alguns concursos vão exigir atividade jurídica. Gente, para fins de preenchimento de alguns cargos, conforme estabelece o texto constitucional, é exigido a demonstração de um prazo de prática jurídica, de exercício na atividade jurídica, no intuito de verificar a experiência necessária para a execução de determinadas funções. Por exemplo, para você assumir aí o cargo de juiz, tem que comprovar um período de exercício na atividade jurídica. Ainda tem esse requisito, Prof, quais são os direitos do servidor que foi aprovado em concurso público? Gente, a aprovação no concurso público, ela gera direito subjetivo à nomeação. Direito subjetivo à nomeação do candidato que foi aprovado dentro do número de vagas. Ou seja, a administração ela está vinculada ao número de vagas prevista no edital. No entanto, o STF já entendeu que deve ser considerada algumas situações excepcionais. Desse modo, gente, a administração pode deixar de nomear até mesmo os candidatos aprovados dentro do número de vagas, que estão lá no edital, em virtude de uma situação grave, imprevisível, superveniente, situações assim, excepcionalíssimas, viu? Mas a regra é que, quando você é aprovado dentro do número de vagas, você tem direito subjetivo à nomeação. Destaca-se, gente, que esse candidato aprovado no concurso público, ele também tem direito de precedência, ou seja, durante o período de vigência do concurso, o candidato aprovado tem prioridade na convocação em relação aos aprovados em um novo concurso para aquele mesmo cargo. Além disso, as nomeações serão realizadas em conformidade com a ordem de classificação. Tem que seguir a ordem de classificação. Ou seja, ponto importante, são situações em que o candidato aprovado em concurso público adquire o direito de ser nomeado imediatamente a seguinte situação: quando a aprovação acontecer dentro do número de vagas estabelecido no edital, ele tem direito subjetivo à nomeação. Agora, quando a gente tem uma hipótese de nomeação em preterição à ordem classificatória, quando a administração pública, por exemplo, nomeia o terceiro colocado e não o primeiro, nesse caso, gente, a mera expectativa de nomeação transforma-se em direito adquirido, líquido e certo. Está nomeando o terceiro colocado antes de mim. Então, você tem o direito líquido e certo de ser nomeado e também de tomar posse. Além disso, gente, quando nós temos uma situação em que a administração contrata temporariamente algumas pessoas para exercer uma função para um cargo cujo provimento poderia ser realizado por um candidato aprovado, aí também aquela pessoa que está ali com direito subjetivo à nomeação adquire o direito líquido e certo de ser o quê? De ser nomeado. A administração está contratando temporariamente pessoas para exercer uma função que eu posso exercer, eu, candidato aprovado, que está o quê? Dentro das atribuições do meu cargo, aí você ganha o direito adquirido, líquido e certo, imediato da posse. Além disso, gente, uma hipótese em que ocorre a requisição de servidores para exercício de cargo, cuja função poderia ser realizada por candidato aprovado em concurso público, também seja direito adquirido, hipótese de desistência do candidato aprovado na posição imediatamente anterior. Chamou o segundo colocado, ele desistiu. Então, você aí que está na terceira colocação tem direito líquido e certo, imediato, à posse. Além disso, qualquer tipo de hipótese que importe na prática de um ato inequívoco da administração que torna incontestável a necessidade de preenchimento de novas vagas. Aí você que está lá com direito subjetivo à nomeação vai adquirir o direito líquido e certo de ser nomeado. Beleza, prof. Prof, como é que funciona aquela reserva de vagas para portadores de deficiência? Gente, olha como é que está na lei. As pessoas portadoras de deficiência, a elas é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas, gente. Até 20% das vagas. Como é que vai funcionar isso? Pessoal, essas pessoas que têm algum tipo de deficiência, elas vão concorrer entre si, com pessoas que também têm deficiência, por 20% das vagas, com igualdade de condições, No que a gente fala, o conteúdo das provas é o mesmo, a avaliação, os critérios de aprovação é o mesmo, só que a concorrência, é claro que vai ser um pouco menor, Porque a gente sabe que é um número menor de pessoas que é portadora de deficiência. Professora, mas por que foi feito isso? Em observância ao princípio da isonomia.
Para que essas pessoas pudessem ter acesso a cargos públicos, foi reservado um percentual. Esse percentual de vagas de até 20%, elas concorrem entre si. Somente as pessoas portadoras de deficiência vão concorrer por aquelas vagas. E então, elas poderão também ter acesso a cargos públicos. Porque não seria justo que elas, que têm algum tipo de deficiência, concorressem, né, em igualdade com pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. Então, em observância ao princípio da isonomia, isonomia é aquele princípio que fala: o Estado trata os iguais de forma igual, mas os desiguais de forma desigual, na medida em que eles se desigualam. Ou seja, vai ter um tratamento diferenciado dessas pessoas, haja vista a desigualdade a qual elas estão sujeitas. Beleza. Além disso, prof, quando a gente fala sobre ocupante em cargo público, o que é cargo público mesmo? Gente, definição importante. Cargo público é um conjunto de atribuições e responsabilidades que você vai assumir. Quando você assumir um cargo público, você vai se tornar um servidor público. Ou seja, servidor público é aquele investido em cargo público. Eu tenho cargo público de provimento efetivo e cargo público de provimento em comissão. Cargo público de provimento efetivo, o E de efetivo é de estatuto, é de estabilidade. Aquele que tem um cargo de provimento efetivo é aquela pessoa, gente, que vai o quê? Travar com a administração um vínculo estatutário. Aquela pessoa que foi aprovada em um concurso público, agora ela aprovada em concurso público, ela vai fazer o quê? Ela vai assinar um termo de posse concordando com todas as atribuições daquele cargo. Prof, esse termo de posse, as atribuições daquele cargo vão estar aonde? Vão estar na lei. Existe uma lei para cada carreira. E a gente fala que essa lei de cada carreira é um estatuto. Ou seja, quando você toma posse, você concorda com aquelas atribuições que estão naquele estatuto, vínculo estatutário. O E de efetivo é de estatuto, é de estabilidade. Por que de estabilidade? Porque essas pessoas, gente, elas vão exercer esse cargo em caráter de permanência. Após 3 anos de efetivo exercício e uma avaliação especial de desempenho satisfatória, ela vai adquirir a tão sonhada estabilidade. Ah, tá bom, prof, já sei, você já falou sobre isso. Então, eu tenho o cargo de provimento efetivo e tenho o cargo em comissão. Cargo em comissão é aquele de livre nomeação, livre exoneração, que está ligado a funções de direção, chefia e assessoramento. Qualquer pessoa pode exercer um cargo em comissão, tanto aquele que já tem um cargo efetivo, quanto aquela pessoa que nem fez concurso. Ah, entendi, beleza. Além disso, conceito de provimento. Gente, provimento é um ato administrativo hábil a promover o ingresso na administração. Quando a gente fala de provimento, a única hipótese de provimento originária é a nomeação. Provimento é prover a você aquele cargo. Oh, vem aqui assumir aquele cargo. Nomeação é a única forma de provimento originário. A gente vai estudar todas elas, mas também temos formas de provimento derivada: promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e recondução. Já vamos falar sobre isso. Beleza. Provimento, então, é o ato de promover o ingresso na administração, de te chamar para ocupar aquele cargo. E a posse, prof? A posse acontece no momento que você assina o termo de posse. No termo de posse, nesse termo, tem as atribuições, os deveres, as responsabilidades que estão ligadas àquele cargo. Ou seja, é naquele momento ali que você está assumindo aquelas funções, está concordando que você vai exercer aquela função. O prazo para a posse é de 30 dias contados da publicação do ato de provimento, podendo se dar mediante procuração. Ah, prof, eu quero que alguém vá lá e tome posse no meu nome. Pode? Pode sim. Isso pode acontecer.